eu quero fazer uma revisão com você, porque eu quero deixar bem claro que a sua marca ela não precisa ter em um dos atributos da sua marca pessoal o luxo. Eu vou te mostrar aqui o exemplo da minha marca, inclusive é uma ferramenta que você pode fazer na sua casa. Então você precisa entender, para você não ser dominado pelo mercado, pelo que as pessoas possam falar, você precisa se enquadrar aqui, você precisa ser isso para entregar esse tipo de experiência. Eu já quero desconstruir, você não precisa. A sua marca ela não precisa ter esse atributo. Angélica, como assim você diz que a minha marca não precisa ter o atributo luxo? Atributos são as percepções que você define para sua marca e que serão percebidas pelas pessoas, as suas pessoas, as pessoas que importa para sua marca pessoal. Eu vou mostrar aqui o meu exemplo, mas eu quero que você saiba que você precisa ter isso muito bem definido, você precisa saber o que significa a sua marca, o que ela representa e como, mais importante, como você quer que a sua marca seja percebida. As pessoas me perguntam assim, mas Angélica, se eu quero entregar uma experiência de luxo, eu vou precisar mudar a minha identidade visual? Eu vou precisar mudar a minha forma de me vestir? Eu vou ter que mudar de estilo? Eu vou ter que consumir luxo? E não, eu vou precisar ter elementos de luxo para poder criar rapó? Não. A gente está falando sobre a experiência de luxo totalmente conectada e possível para qualquer marca. E a gente já viu aqui as marcas comerciais, mas sua marca pode ser criativa, a sua marca ela pode ser despojada, ela pode ser rebelde, ela pode ser dramática, ela pode ser o que ela quiser. E ainda assim você fazer essa conexão com a experiência de luxo, sem você precisar mudar a identidade visual. A minha marca, a marca Angélica Rebelo, representa isso aqui, que está na sua tela. Elegante, ela é inteligente e ela é mentora. E nenhum dos atributos está ali o luxo. Então, para ela ser elegante, ela precisa ser educada e de fino trato. Para ela ser educada e de fino trato, ela precisa estar atenta a pessoas. Se eu estou dizendo que a minha marca é inteligente, porque eu gosto, quando as pessoas estão perto de mim, quando as pessoas acessam o meu conteúdo, quando as pessoas estão na jornada de uma mentoria comigo, eu quero que elas saiam mais inteligentes, eu quero que elas percebam que elas estão saindo mais inteligentes do que entraram nessa mentoria. Se eu estou dizendo que a minha marca, um dos atributos dela é ser inteligente, então eu estou dizendo que a minha marca precisa ser imersa ao aprendizado, por exemplo. E para que ela esteja imersa ao aprendizado, ela precisa estar atenta a conteúdos, a mentores, a professores, a cursos. Se eu estou dizendo que a minha marca é mentora, e para mentor a gente tem várias características, mas a que eu escolhi dentro da mentoria, dentro de ser mentora, é focada em resultado. E para ela ser focada em resultado, ela precisa estar atenta ao sucesso do profissional, ou seja, do meu cliente. É nisso que eu foco. Então essa é uma ferramenta muito prática que você define qual é a tríade de atributos da minha marca pessoal. Como eu quero que a minha marca seja percebida pelas pessoas que eu quero atingir, não é para todo mundo. Uma marca não é para todo mundo, uma experiência de luxo não é para todo mundo, ela é para sua tribo, ela é para as pessoas que você decidiu servir. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, quem sabe, é uma decisão que você toma. A gente toma uma decisão, a gente olha um caminho e a gente desiste do outro, deixa o outro para trás, para a gente poder fazer valer essa tríade. E aqui você pode ter todo o processo de uma maneira muito resumida, contextualizada. Poxa, se a minha marca representa esses 3 atributos, então ela precisa ser o quê? E ela precisa estar atenta a quê? Isso aqui pode direcionar toda a sua comunicação, a sua linguagem, a sua forma de se comunicar com o seu cliente, de falar com ele, de chegar perto dele. E isso precisa ter coerência. Uma das coisas que você precisa também perceber na sua marca pessoal é que ela precisa ser coerente, ela precisa ser consistente, ela precisa ser clara o tempo inteiro. Quando eu falo dela ser coerente, consistente e agir também de uma maneira repetida, é que você, todo momento, você repete padrões, você repete a sua linguagem, você repete o seu estilo, você repete a sua forma de entregar, a ponto desse cliente se tornar um fã seu, um embaixador seu. Porque ele
tenha clareza de quem você é, ele já experimenta da sua experiência, sendo ele cliente, sendo ele também não cliente. Às vezes é alguém da sua audiência que te acompanha há muito tempo e às vezes até chega no DM para você e fala assim: poxa, eu lembrei de você quando alguém falou isso, porque é uma coisa que você repete, é um ritual seu, é uma prática sua, ou seja, isso significa que você está sendo consistente, que você está sendo coerente, que você está sendo claro. Quando também tem um seguidor que fala assim: olha, eu vi essa imagem, lembrei de você, e você, nossa, tem tudo a ver com a minha marca mesmo, caminho certo. Agora, quando as pessoas estão dizendo alguma coisa a respeito da sua marca e você está, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, então você precisa perceber se esse é o caminho, se você não está com ruído na sua comunicação, se você não está sendo percebido da maneira que você quer, tem algo errado. E essa ferramenta pode te ajudar bastante. E sobre o profissional de luxo, sobre você ser esse profissional, a gente tem sim algumas habilidades, algumas coisas que a gente precisa tomar consciência. Uma das habilidades é o relacionamento. Você precisa ser capaz de se relacionar com as pessoas. Às vezes alguns mentorados falam assim para mim: Angélica, eu sou mentora, mas eu não gosto de pessoas. Tem alguma coisa errada nisso, não é mesmo? Você precisa saber se relacionar. Por quê? Porque você precisa de de capacidade de criar conexões emocionais. Acompanha comigo esse slide sobre as habilidades. Capacidade de criar conexões emocionais no seu cliente. Isso é no relacionamento, isso é no cara a cara com ele, isso é no atendimento individual, isso é na hora que você está levando um conteúdo importante, de valor sobre o seu trabalho. Você precisa ser bom de relacionamento. E se você não tem ainda isso muito bem trabalhado, a gente tem muita informação disponível no mercado, cursos para a gente trabalhar isso. O senso de detalhe é uma coisa que também eu sinto falta. Senso de detalhe, senso estético. É uma apresentação que chega mal escrita, é uma apresentação que chega com uma linguagem muito informal, é uma apresentação que chega para mim, ou um e-mail que chega para mim desalinhado, que não tem uma harmonia, que não tem uma definição, uma identidade visual acontecendo ali. Eu não sei do que se trata aquela marca. Isso é muito ruim. A gente precisa ter o senso de detalhe. Eu estou dando a experiência aqui do orçamento, que às vezes eu solicito bastante orçamentos e projetos, mas dentro do seu consultório, quando o cliente chega, você tem esse senso de detalhe, tem esse senso estético? Tá tudo no lugar? Tá bonito? Tem harmonia? As pessoas que atendem o seu cliente, elas estão totalmente conectadas àquilo que a sua marca significa, a como você quer ser percebido no mercado? Tudo isso precisa estar alinhado, são detalhes, é um copo sujo, é algo fora do lugar, é a sua imagem. Aí a gente fala também da imagem pessoal, que é outro ruído. Às vezes chegam indicações, né, de pessoas, de profissionais. Angélica, eu tive uma experiência incrível com esse profissional. Quando eu vou para dentro das redes sociais dele, eu fico, será que é a mesma pessoa? Todos os pontos de contato são alinhados, totalmente alinhados, está claro, tem consistência, tem uma identidade, tem um DNA daquela marca. Isso me deixa confortável. Isso deixa o seu cliente confortável e seguro para a tomada de decisão. Quando a gente fala da experiência de luxo, da gente entregar essa experiência de luxo, a gente está acelerando a tomada de decisão do nosso cliente em relação ao nosso serviço. Não tem ruído, está muito direto, está muito claro, está tangibilizado por você, profissional, pelos pontos de contato, seja o seu escritório, seja o seu consultório, sua imagem. Uma coisa que eu errei muito dentro dessas habilidades do profissional de luxo: personalização. A personalização é algo extremamente conectado com o mercado de luxo. Você tem um atendimento personalizado. Quando você, numa grife, você escolhe um modelo sob medida, é personalizado. Você tem, às vezes, uma entrega personalizada. E eu aprendi muito isso porque no início da minha carreira eu tinha um processo pronto, totalmente pronto.
E no final das contas, o cliente ele não chegava no resultado que eu queria. Eu falei assim, não está satisfatório isso, o que está acontecendo? E o que estava acontecendo aqui, não havia personalização. Os fundamentos, eu mudei tudo. Os fundamentos estavam ali, ok, precisa, é a essência do meu trabalho, é a essência também da minha marca aqui, mas as sessões eram totalmente personalizadas. Eu passei a colocar nas aplicações como que ele gostaria de aprender, qual é a forma que ele aprende melhor. Então, as pessoas aprendem de diversas maneiras. Às vezes eu gosto de aprender escrevendo, outras pessoas gostam de aprender só ouvindo, vendo imagens. Outras pessoas totalmente lúdico. Então, já trabalhei com jogos, já trabalhei com processos totalmente fora daquilo que eu entregava. Então, cada sessão é muito única, é muito particular, é muito voltada para as necessidades e interesses do meu cliente. A gente precisa estar atento a isso. Isso é luxo, gente. O que faltou aqui, e o que eu acho que você precisa prestar bastante atenção na sua imagem pessoal. A gente tem poucos segundos. Seu cliente é poucos segundos, 3 segundos. 3 segundos cruciais, que pode fazê-lo permanecer na sua jornada ou tirá-lo da sua jornada totalmente. E isso eu falo com muita propriedade por ter sido consultora de imagem e ouvi muitas coisas. São mais de 700 mulheres, homens e mulheres atendidos dentro desse processo, de branding também. E uma das coisas é o ruído. A pessoa tem uma competência que ela não está mostrando. E eu quero que você mostre essa competência na sua forma de aparência, na sua forma de apresentação. Essa questão da gente achar que está sendo manipulado, achar que a gente não será autêntico, que a gente vai perder a nossa essência, mudando a nossa imagem pessoal, na verdade, eu vou pedir para você não acreditar nisso. Eu vou pedir para você levar esse conceito que eu estou te trazendo aqui para a evolução, para ser uma melhor versão sua mesmo. O que eu posso melhorar em mim, na minha imagem, na minha aparência? Quando a gente entrega uma imagem positiva para o nosso cliente, a gente também está entregando uma experiência de luxo para ele, do qual, de uma maneira muito inconsciente, ele nem sabe que ele está pensando tudo isso, mas está pensando. Essa pessoa está preparada para me atender. Esse profissional está totalmente capacitado para me guiar nessa jornada, para me atender nesse serviço. Isso é muito importante. Na sua tela agora você vai ver 4 imagens. Nenhuma imagem aqui é errada. Nenhuma delas é errada. Mas exige uma adequação quando a gente fala de profissionalismo, quando a gente fala de entregar algo que esteja alinhado ao nosso trabalho, ao nosso serviço. Então, por exemplo, as coisas são porque tem um fundamento, tem algo por trás. Não vou estender muito aqui, mas eu quero que, por exemplo, você entenda que as primeiras 2 imagens falam de um profissional, de uma pessoa, de pessoas que estão despojadas, que estão casuais. As últimas 2 imagens, elas falam de profissionais que estão mais formais, com um grau de formalidade maior. E formalidade, essa formalidade, esse profissionalismo que a gente quer ver nos profissionais que a gente contrata, tem cara, tem linhas, formas, texturas. Quando a gente fala de um jeans, por exemplo, de lavagem mais clara, a gente está entrando num despojamento e destruído também. Quando a gente fala de um cropped com uma manga bufante, um jeans, isso está trazendo para mim, está remetendo com uma estampa, com uma cor mais vibrante. Isso está trazendo para mim uma casualidade. E aí eu pergunto a você, quais são os atributos da sua marca, onde você quer chegar, quem você quer atrair, qual é o seu cenário hoje, o seu contexto, qual é a sua profissão. Tudo isso precisa estar alinhado. Você não precisa ser um robô, mais uma vez, mas você precisa se alinhar, você precisa estar pronto para entregar aquilo que você promete para o seu cliente. Quando a gente fala de uma entrega de luxo, a gente está falando que a gente é capaz de causar, de criar uma expectativa
totalmente diferenciada, emoções, sensações, essas palavras eu estou falando aqui o tempo inteiro, mas é sobre isso, é você criar emoções e sensações positivas, totalmente positivas. O seu cliente precisa olhar para você como profissional e pensar, está tudo alinhado, eu estou confortável com isso. Não pense que isso é racional, não é racional, ele não sabe que ele está pensando isso, mas a forma como ele consome as coisas, como ele diz sim ou não para um determinado serviço pode ser isso. Pouquíssimas vezes, eu vou dizer aqui, em toda essa trajetória, trabalhando com pessoas, orientando profissionais, pouquíssimas vezes foi sobre preço. Quando o preço entrou na mesa de discussão, é porque essa imagem, é porque essa marca ela estava totalmente desvalorizada, sem credibilidade. Quando você tem uma marca de credibilidade, quando você realmente se posiciona como um profissional de luxo no mercado, você tem credibilidade. Então, sua imagem e sua marca totalmente alinhada, sua entrega, é sucesso, é agenda fechada. E uma outra coisa que a gente vai falar nessa aula aqui, a gente está falando de experiência, de entregar experiência de luxo, do que seria isso, da minha imagem, das competências, que eu preciso me relacionar bem, que eu preciso realmente ser um profissional que cria emoções e sensações na outra pessoa. Eu não posso deixar o meu branding de fora. Eu não posso deixar o meu branding de fora. Angélica, eu não quero trabalhar minha marca pessoal, eu acho isso uma bobagem. Não importa o que você pensa sobre isso. Eu quero dizer que a sua marca já acontece o tempo inteiro. Já existem várias percepções em relação à sua marca pessoal e elas podem não ser, essas percepções podem não serem as que você deseja. Então, se a nossa marca já está por aí, criando expectativas, percepções, as pessoas já pensam alguma coisa a nosso respeito, independente se a gente tenha consciência se nós somos uma marca ou não, por que a gente não pega isso pra gente como estratégia e a gente domina isso? Já que é assim, então deixa eu me preparar. Às vezes a gente deixa a nossa carreira, as percepções que as pessoas têm a respeito do nosso trabalho, a gente terceiriza isso, a gente não se importa com isso, a gente não tem esse cuidado. Mas toda marca, se você observar as marcas, toda marca depende de reputação e com você não é diferente, sendo uma marca pessoal. Você precisa de reputação. E para você construir uma reputação, não é do dia para a noite que isso acontece. A reputação depende de toda uma bagagem, todo um percurso que você está fazendo. E você vai construindo ao longo do tempo, ao longo da sua prestação de serviço. É como autoridade também. As pessoas, às vezes, não são ainda autoridade, elas pensam que elas não podem também vender o seu serviço, porque elas não são ainda uma autoridade. A autoridade vem com o tempo. E a autoridade é uma coisa que as pessoas autorizam você a ser. Não é você que diz que é uma autoridade. As pessoas percebem isso em você através dos seus resultados, através da sua postura, através do seu posicionamento, através do seu conteúdo, através das suas entregas. Então, é claro que você juntar tudo que você é, tudo que você tem feito e trabalhar de forma estratégica a comunicação disso tudo e entregar uma experiência de luxo para o seu cliente, é lógico que agrega valor, agrega mais autoridade à sua jornada, a essa construção. Então a gente precisa de reputação e a gente não pode deixar de trabalhar o nosso branding pessoal. Mas, Angélica, por quê? Fica tudo muito mais fácil. Eu vou explicar aqui para você. Quando você trabalha a sua marca pessoal, você também está trabalhando os seus diferenciais. Toda marca, ela faz branding, não é só para ter um feed bonito, gente, não é só para aparecer bonito, a apresentação, não, é muito mais forte do que isso. Para você entender quais são suas maiores habilidades, aquilo que te torna único, qual é o posicionamento único que você tem no mercado, os seus diferenciais. Se eu te pergunto hoje, qual é o seu diferencial? E quando eu falo de diferencial, não é uma coisa assim, nossa, de outro mundo.
O meu diferencial é ser criativo, mas Angélica, todo mundo é criativo, muitas marcas pessoais falam que elas são criativas, mas eu estou falando de você, não estou falando dos outros. Então, o que te diferencia é essa jornada de gestão, de fazer branding, de fazer as coisas de uma maneira intencional, de você trabalhar a sua marca para ser percebida como você deseja ser percebida e como você merece ser percebido, é que vai gerar uma proposta muito mais interessante na hora que você estiver fazendo a criação da experiência de luxo para o seu cliente. Porque essa experiência que você vai delinear todas as emoções, todas as ações que você tomar a partir de agora para dentro do seu negócio, vai estar ligado com os seus diferenciais, com os seus valores, com as suas melhores habilidades, com aquilo que você é forte. Quando você não tem a percepção, essa percepção de branding, essa percepção da sua marca pessoal, abrindo um parêntese aqui, você não é uma marca comercial, que você está lá no bastidor e que ninguém está te vendo e que você tem que trabalhar só os valores da sua marca comercial. Você é o ponto-chave, você está ali direto com o seu cliente, então você precisa gerar valor a partir da sua marca pessoal. Sim, isso vai tornar tudo muito mais fácil na hora que você for criar essa experiência. A gente não consegue criar nada, entregar nada para o outro, mais uma vez, sem a gente saber o que é, sem a gente saber quais são, sem a clareza, vamos colocar essa palavra aqui que eu adoro, sem a clareza de quem nós somos, de quem é a nossa marca, do que ela significa. Branding é a coisa mais importante, e trabalhar branding não é fazer uma sessão de fotos para abastecer o seu feed, não é um cenário interessante que você possa proporcionar, mas é sobre entender realmente o que faz de você ser único nessa jornada. Branding é muito importante. E na próxima aula a gente vai... E aí, quais são os benefícios de entregar uma experiência de luxo para o meu cliente? Vejo você.